Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é a aula 10 da frente B de língua portuguesa e o tema, acredito que vocês já conheçam, é coesão textual. Vamos lá? De uma forma geral, coesão é o nome que se dá a essas relações que se estabelecem entre as várias partes de um texto, fazendo de um texto propriamente um texto e não emaranhado de frases soltas. Bom, a palavra texto ela tem a mesma origem que a palavra têxtil. O que é têxtil? Bom, a indústria de tecidos é a indústria têxtil. Então, têxtil tem a ver com tecido. Bom, tecido é feito de fios, mas esses fios eles não podem estar organizados de qualquer forma. Deve haver um entrelaçamento entre eles, uma relação aí de interdependência para formar o corpo do tecido. Com o texto é a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha no conceito que a gente tem ali na projeção. Coesão é a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto e percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro, beleza? Vejam lá, entre outros, são instrumentos para a construção da coesão textual. Na verdade, há mais de uma aula aí, né, para a gente falar de coesão textual. Os elementos de coesão que a gente vai estudar hoje são três: concordância, ordem das palavras e elipse. Para não ficar muito teórica a aula, gente, um pouco maçante, eu resolvi fazer essa aula a partir de um conjunto de exercícios que abordam justamente esses temas. Vamos lá? Bom, gente, o primeiro texto é um texto do poeta Manuel Bandeira, é um poema chamado O Bicho. Vejam ali. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. A coesão é um processo que costura a gente, indústria têxtil, texto, enfim. Perceba que essas analogias elas vão ser constantes aqui nos testes, beleza? A coesão é o processo que costura as palavras de um texto, conferindo-lhe unidade. Nesse sentido, a penúltima estrofe do poema de Bandeira, o processo coesivo responsável pela ligação dos dois últimos versos ao primeiro é a... Vejam lá, quando ele fala ali, gente, né, na penúltima estrofe, tá? Ele está falando aqui, ó, desse... Opa, deixa eu só achar a caneta aqui. Ó, já deu a resposta lá, o professor apertou o botão errado. Ei, professor. A penúltima estrofe é essa aqui, ó, tá? O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato, tá? Bom, o processo coesível responsável pela ligação dos dois últimos versos ao primeiro, veja só, gente, eu vou circular aqui, ó, os dois últimos versos da penúltima estrofe, tá? Não era um gato, não era um rato. E a pergunta é, como que se estabelece a coesão entre esses dois versos e o primeiro verso aí da penúltima estrofe? Vejam só, gente, quem é o sujeito de era? Quem é o sujeito de era aqui no último verso? O sujeito é o bicho, não é isso? Veja, para evitar a repetição, né, de o bicho, optou-se aqui por um recurso que a gente chama de elipse. O que é elipse? É a supressão de um termo que fica subentendido pelo contexto. Perceba que coesão é a relação que se estabelece entre as várias partes, os vários segmentos de um texto. E perceba que aqui, gente, existe uma relação de interdependência entre esses dois versos e o primeiro verso da terceira estrofe. Nós damos a essas relações o nome de coesão textual. Dois instrumentos de coesão aqui, elipse, e tem um outro importante que é a concordância. Ó. Eu sei que o sujeito de era é bicho, por quê? Porque o verbo está concordando aqui com a terceira pessoa gramatical, não é isso? Beleza? Que corresponde aí a o bicho, portanto, tá? O gabarito já está ali, já tem spoiler, né? O professor foi lá, apertou um botão sem querer, estragou a resolução da questão, por isso letra C, vejam lá. Ó. O processo coesivo responsável pela ligação dos dois últimos versos é a elipse da palavra bicho, ou seja, a supressão da palavra bicho, que fica subentendida pelo contexto, né? Explícita no primeiro verso,
e subentendida nos dois seguintes. Portanto, gente, letra C, ok? Questão bem simples. Bora lá? Segunda questão da Fundação Getúlio Vargas. Das frases abaixo, a única que não se aplica o defeito de redação indicado entre parênteses é... Então, veja bem, ele quer que a gente assinale aqui a única frase, tá? A que não se aplica o defeito de redação indicado entre parênteses. Então, ele quer a frase, né, que não apresenta correspondência com o problema de construção que aparece indicado na sequência, tá? Então, vejam só, letra A. A obra não será interrompida em hipótese alguma, a menos que ocorra uma catástrofe. Gente, por que aqui existe sim incoerência? Veja só, a princípio, ele estabelece uma premissa. Ó, a obra não será interrompida em hipótese alguma. Mas depois ele diz que sim, existe uma hipótese que justificaria a interrupção da obra. Portanto, existe aqui uma incoerência, né? Incoerência, gente, significa um problema na construção de significado. Um texto, quando é contraditório, por exemplo, ele é incoerente. E é o que acontece aqui. Eu digo, olha, em nenhuma hipótese a obra será interrompida, mas existe uma hipótese que vai justificar a interrupção da obra, portanto, é incoerência textual, tá? Não é essa que a gente marca, ó. Ele quer aquela que não se aplica o defeito de redação indicado entre parênteses, tá? Em nota, a empresa afirmou que preza o compromisso com a preservação da natureza. Ah, gente, essa daqui tá ok. Não tem um problema de desvio de regência. Regência significa a maneira como um verbo, a maneira como um nome se relaciona com os seus complementos. Mas a gente lê a frase e ela não tem problema nenhum de construção. Portanto, a gente marca aqui a letra B, tá? Beleza? Vamos ver por que a C e a D estão erradas. Ó, o ministro declarou que tem uma alternativa ao voto impresso na manga. Ó, gente, esse na manga aqui, ó, tá? Pode se relacionar à alternativa na manga ou ao voto impresso na manga. Eu sei que é um sentido absurdo, mas da maneira como a frase se construiu, esse sentido ele é possível. Veja só, o que a gente tem aqui? Ordem dos termos na oração. A ordem dos termos na oração, ela também é importante para a construção de coesão textual. Perceba que aqui, gente, se a expressão na manga estivesse nessa posição, aqui, ó, que eu vou colocar como posição 1, perceba que a ambiguidade, esse duplo sentido, ele não se estabeleceria. Quer ver? Ó? O ministro declarou que tem uma alternativa na manga ao voto impresso. No entanto, como essa expressão na manga ela está mal colocada, ela permite duas interpretações, uma delas que é acidental e a outra é a desejada. Tudo bem? Portanto, sim, a gente tem aqui a ambiguidade, que é sim um vício de linguagem, beleza? Depois, gente, letra D. Ninguém pode negar que é notório a presença de preconceito étnico em nosso país. Desvio de concordância. Ó, gente, o problema está aqui, ó. É notório a presença de preconceito. Vamos tentar inverter, tá? O sujeito e o verbo, a presença de preconceito é notória. Portanto, o que acontece, gente? O predicativo aqui do sujeito, que tem um valor adjetivo, tem que concordar com o núcleo do sujeito, que é presença. Tudo bem? Então, aqui a gente tem um problema de concordância, e a concordância, como a gente viu lá no começo, ela é um instrumento importante para a coesão textual, portanto, aqui a gente tem um problema de coesão. Então, quando você vê lá na sua grade de correção de uma redação do Enem, por exemplo, que você perdeu nota no quesito coesão textual, pode ser um desses itens que tenha faltado aí ao seu texto, tá bom? Vamos lá, vamos continuar? A questão 3 diz o seguinte: houve elipse de um verbo de ligação na alternativa. Pessoal, já falamos sobre elipse em outras ocasiões, já falamos também ali no começo da aula, falamos nos exercícios anteriores, mas vale a pena sempre a gente lembrar porque é um conceito importante. O que é uma elipse? Elipse é quando a gente subtrai da oração, da frase, um termo que fica ali subentendido, ou seja, algo que era explícito, mas que fica implícito. Tudo bem? E por que a gente considera que elipse é um instrumento de coesão textual?
porque cria-se a partir dela uma relação de dependência entre as várias partes, entre os vários segmentos que compõem um texto. Tudo bem? Vamos lá? Então, onde há elipse de um verbo de ligação? O verbo de ligação é aquele que indica um estado, né? Ser, estar, permanecer, ficar, enfim. O fascínio infantil pelo mundo digital que me conduziu ao Carandiru ainda persiste. Pessoal, não tem nenhuma elipse aqui, né? Veja, todos os termos dessa construção, né, desse enunciado, eles estão explícitos, né? O fascínio infantil pelo mundo marginal que me conduziu ao Carandiru ainda persiste. A gente não tem elipse ali, tá? Veja na letra B. Profissão caprichosa, medicina. Vejam só, aqui ó, o que está faltando? A medicina é o quê? Profissão caprichosa. Não é isso? Beleza? Então, o que acontece? A gente não precisa, de fato, colocar esse verbo de ligação, porque ele fica subentendido, tá? Mas ele está presente, beleza? Se não, gente, ó, essa construção aqui, ó, ela não teria sentido. Eu não teria, gente, aqui, né, um verbo estabelecendo a ligação, por isso o verbo de ligação, entre a medicina, que é o sujeito, e profissão caprichosa, que é um atributo do sujeito, que é aquilo que a gente chama de predicativo. Portanto, o que a gente marca lá? A letra B, portanto. Beleza? Joia? Vamos para a próxima. Tá liga, letra B, acertamos. A questão 4, ela também trata de coesão textual a partir de um texto, de um cartaz colado, né, na entrada de um hotel, beleza? Veja lá, proibido a entrada no hotel molhado ou em trajes de banho. Aqui a gente tem dois problemas. Um problema que é de concordância e o outro, gente, que é um problema de ambiguidade. Eu vou começar pelo mais evidente deles, que é o problema de ambiguidade. Ó. Proibido entrar no hotel molhado. Vou circular aqui, ó. Proibido entrar no hotel molhado. E aí, quem é que está molhado? Quem entra no hotel ou propriamente o hotel? Beleza? Então, aqui nós temos um problema de construção, nós temos um problema de coesão textual que acaba gerando ambiguidade, beleza? Duas interpretações possíveis. Uma interpretação que ela é desejável, ok? Beleza? E a outra interpretação que é uma interpretação acidental, né? Um sentido acidental, tá? E a gente tem um outro problema aqui que é este, ó. Proibido a entrada. Vamos lá, gente. Se a gente usa o determinante, né, nessas expressões é bom, é necessário, é proibido, ó, eu preciso estabelecer a concordância. Então, deveria ser proibida a entrada. Eu poderia optar pela construção proibido entrada, tá? Mas se eu coloco o determinante, se eu uso lá o artigo, é proibida a entrada. Portanto, o que a gente marca lá? Temos problemas de concordância verbal e ambiguidade, portanto, letra B. Bom? Beleza? Vamos lá, gente. Mais uma questão sobre ambiguidade. Questão 5. As frases abaixo apresentam ou duplo sentido ou construção estranha. Assinale a única em que isso não ocorre. Letra A. China se esforça para lidar com Coreia do Norte, que considera caso perdido. Vamos lá, gente. Esse que aqui, ele está retomando um elemento anterior, né? Ele é um pronome, beleza? Agora a questão é, esse que retoma a Coreia do Norte ou esse que retoma China? É a China que considera a Coreia do Norte um caso perdido ou é a Coreia do Norte que considera a China um caso perdido? Nesse caso, as duas interpretações, tá, são possíveis, porque os dois sentidos são possíveis, a frase não esclarece, o enunciado não é claro, beleza? Letra B. Prefeitura de São Paulo também quer mandar usuários para avaliação médica contra a sua vontade. Ó, gente, aqui um caso clássico, né, de ambiguidade referencial. A referência do pronome não é clara. Contra a vontade de quem? Contra a vontade do usuário ou contra a vontade da prefeitura? É claro que pelo contexto a gente imagina, né, aqui que se trate de uma internação involuntária, né? Portanto, contra a vontade dos usuários, não é isso? Beleza? Mas da maneira como a frase se construiu, as duas leituras são
portanto há um sentido pretendido e um sentido acidental, tá bom? Vamos lá. Pesquisas brasileiras testam tratamento de câncer sem efeitos colaterais. Bom, gente, o que não tem efeitos colaterais? O tratamento ou o câncer, né? Então, também um problema aqui da ordem dos termos na oração. Essa frase ela teria que ser reconstruída. Veja só, pesquisas brasileiras testam tratamento sem efeitos colaterais contra o câncer, beleza? A partir da quimioterapia com nanopartículas, tá? Mas eu teria que, a princípio, ó, além de outras alterações, puxar essa expressão para cá, ó, tratamento sem efeitos colaterais, porque imaginamos, né, esse é o sentido pretendido, tá? Beleza? Ó, letra D, veja como a letra D também é ambígua. Ó. Em tom inflamado, o apresentador da Atena desafia a Globo a processar ao vivo. Gente, a expressão ao vivo aqui, ó, ela pode estar relacionada a processar ao vivo, tá? Beleza? Ou seja, estabelecer um processo ao vivo, entrar com um processo ao vivo, seja de forma gravada, televisionada, não sei, tá? Ou ele desafiou ao vivo. A gente entende, né? Pela construção aqui que o desafio foi feito ao vivo. Ele desafiou ao vivo a Globo a processá-lo. Mas da forma como a frase se construiu, né? Essa expressão processar ao vivo aí, ela gera uma outra interpretação. Perceba, gente, que aqui ó, os problemas dizem respeito à ordem dos termos na oração. A ordem dos termos na oração são um instrumento importante de coesão textual, tá bom? Sobrou a letra E para a gente marcar, né? Ó, vejam lá, ó. Estação Espacial Internacional ajudará a proteger tartarugas gigantes de Galápagos. Ó, gente, sujeito, verbo, né? E aí a gente tem uma outra oração aqui funcionando como oração subordinada. Portanto, o que nós temos aqui é uma construção ok, que não tem problemas de ambiguidade, tá bom? E a última questão, para a gente encerrar essa nossa aula, fala sobre o papel das vírgulas na construção de sentido, beleza? Vamos lá. O uso inadequado de vírgula pode causar algumas confusões, atribuir duplo sentido ou até mesmo interferir no sentido da frase. Leia os períodos das alternativas abaixo e assinala aquela em que a segunda frase, pontuada de forma diferente da primeira, tem um sentido alterado. Então vamos lá, gente. Quando que a posição das vírgulas alterou o sentido, tá? Às vezes faziam com as mãos arabescos tão compreensíveis. Às vezes faziam com as mãos arabescos tão compreensíveis. Gente, o sentido aqui é o mesmo. A única coisa que se acrescentou aqui foi uma vírgula depois dessa expressão que funciona como um adjunto adverbial de tempo deslocado. Tá? Naturalmente, ele deveria aparecer lá no final da oração porque ele é um termo acessório, mas como ele aparece aqui no início da oração, ele vem separado por vírgulas, uso correto das vírgulas, mas a gente não tem aqui uma mudança de significado. Tudo bem? Beleza? Não é letra A, portanto. Letra B. Era um tempo de estiagem e o jardim parecia morto. Era um tempo de estiagem e o jardim parecia morto. Bom, optou-se aqui, gente, pelo uso da vírgula, separando as duas orações que compõem o período, mas não há nenhuma modificação de sentido, tá? Letra C. Atualmente as pessoas se falam mais nas redes sociais. Depois, atualmente, aí, sem vírgula, as pessoas se falam mais nas redes sociais. É o mesmo sentido. Aqui optou-se, né, pelo uso da vírgula, pela mesma razão que se utilizou a vírgula aqui, ó, tá? Beleza? Para separar aí um adjunto adverbial de tempo deslocado na oração. Tudo bem? Não há alteração no sentido. Letra D. Encontrei minha prima querida. Encontrei minha prima querida. Gente, essa vírgula aqui faz toda a diferença. Isso daqui é um vocativo. Tá? Então, alguém está dizendo para um interlocutor, ou uma interlocutora, no caso, a quem ela chama de querida, que encontrou sua prima. Querida, encontrei minha prima. Tanto que esse querida podia aparecer aqui, ó, no início da oração, porque é vocativo. É a maneira como eu me dirijo, né, a pessoa com quem eu converso, meu interlocutor querido, encontrei minha prima. Encontrei minha prima querida. Aqui a expressão prima querida, ó, ela mantém uma relação entre substantivo prima, e o adjetivo querida. Querida aqui qualifica prima, né? Tudo bem? Portanto, marcamos lá a letra D.
E todos entenderam finalmente a situação, todos entenderam finalmente a situação. Essa vírgula aqui, gente, ela tem um valor de ênfase, tá? Beleza? Optou-se por ela. No caso, as duas orações têm o mesmo sentido, portanto, tem que ser a letra D mesmo, beleza? Gente, qualquer dúvida, estamos à disposição lá na plataforma. Entrem em contato com a gente se vocês precisarem, tá bom? Um abraço para todos, bons estudos, até a próxima, tchau, tchau.